Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Voltamos depois de uma longa pausa, né, Gustavo? Não, a primeira rodada foi muito emocionante, né? A gente precisou de algumas para a gente se recuperar, mas a gente teve nossos contratempos, né? Mas a gente conseguiu agora voltar, voltando com tudo, e bom que a gente voltou numa época que o campeonato tá bom, né? Tá Tá bom o ótimo, né, campeonato. Lesão? Acho que tá melhor, acho que esse início até foi. Eu acho que pelo menos nas primeiras posições ali tá bem disputado. Ano passado também foi assim por um tempo, né? Depois acabou o Shamrock Rovers disparando, mas acho que esse ano vai ser mais acirrada a briga. Esperamos que sim, né? Mas, você já sabe, antes da gente começar a entrar mais no assunto do Irlandesão, vamos deixar aqueles recadinhos básicos, né? Porque o maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro, olha, eu ainda lembro, Exatamente. hein? Está de volta. Isso não tem como esquecer, né? Não, não tem como. Não, mas a gente pode até se embaralhar ali na hora de falar alguma coisa, né? Mas enfim. Bom, pessoal, para você, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube, só procurar por Futebol na Irlanda, se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. Se você já não é inscrito no canal, né, também. Se você já é inscrito, deixa o like no vídeo de qualquer forma. Deixa um comentário aí pra gente também, até para sugestões de vídeos e tudo mais. E siga a gente também lá no Instagram, só procurar por Futebol da Irlanda, que nós estamos lá também. E se você está ouvindo a gente no Spotify e não segue a gente no Spotify, só clicar em seguir. Caso você esteja no YouTube, só vai lá no Spotify e clica em seguir também a gente lá, beleza? Que a gente lança o podcast em vídeo e em áudio. É isso aí, né? Dados os recados, agora a gente pode começar. Se bem que eu tô aqui, ó, tô aqui trabalhado, né, na camiseta do Futebol na Irlanda. E o Gustavo aqui tá, assim, parece Treinador executivo, europeu, né, de Não, futebol, treinador europeu, né? Veio direto do trabalho, mas é isso aí. Bom, a gente falou, né, teve o primeiro episódio do podcast antes do início do campeonato irlandês, né, bem quando ia começar a primeira rodada. E hoje a gente voltou depois de 10 rodadas, né? Então a gente só conseguiu gravar agora. Passaram-se 10 rodadas, a gente teve a 11ª rodada no último final de semana e o campeonato com isso passou já de um primeiro turno, né? Sim, sim. A gente já vai para a terceira rodada do segundo turno, do segundo turno, exatamente. E a gente vai ver um pouquinho aquelas previsões que a gente fez antes de começar o campeonato num vídeo, que aliás se tiver no YouTube aí é só ficar atento no card, vai aparecer no card aqui ou aqui, não sei qual que é o lado aí, o vídeo das previsões para o campeonato irlandês. E eu acho que a gente está mais ou menos, né, no que a gente previa. Não, acho que sim. Principalmente, acho que em cima ali, né, com o Derry City podendo surpreender. O Derry começou muito bem o campeonato, né? Acho que nas últimas 2 rodadas acabou Dando uma caída. Né? caiu bastante, né? Acho que perdeu pro Shelbourne em casa, né? Não, perdeu pro Droda, né, o United agora. Não, agora acho que empatou com o Droda e tinha ele empatou com o Droda e antes disso tinha perdido em casa pro Shelbourne. Acho que de virada ainda, acho que foi, né? Então perdeu uma oportunidade, né? Se bem que naquela rodada também acho que o Shamrock Rovers havia ganho do St. Patrick's em casa, mas mesmo assim seria uma oportunidade pro Derry manter uma distância, né? Permitiu o Shamrock Rovers dar uma encostada. Tu quer passar a tabela antes de começar a falar então? Vamos passar a tabela só para ilustrar pro pessoal, né? Até porque chegar aqui falando que o Derry City já tá na ponta, perdeu a chance de escapar, enfim. Bom, a tabela até agora na primeira rodada do campeonato irlandês tem o Derry City no primeiro lugar, com 24 pontos, seguido pelo Shamrock Rovers, que tem 23. Em terceiro vem o do Pats, né, o St. Patrick's, que tem 17 pontos. Em quarto, Sligo Rovers, que tem 16. Dundalk em quinto com 15. Bohemians em sexto também com 15. Em sétimo, Drogheda United com 13. O Shelbourne em oitavo com 12. E o Finn Harps em nono com 7 pontos. E por fim, a UCD, né, em último lugar com 4 pontos até agora no campeonato irlandês. E bem isso que a gente vê aqui, a diferença do Shamrock Rovers pro Derry City, aliás, o Derry City pro Shamrock Rovers, só de 1 ponto. E como você bem falou, né, nas últimas 2 rodadas que o Derry City deu uma tropeçada, porque até então o Derry City, tanto que o Derry City veio perder só na rodada, não nessa última rodada, na penúltima, né? Da sexta-feira passada, Na sexta-feira passada, e perdeu em casa ainda pro Shelbourne, um resultado bem surpreendente. E até então o Derry City
tinha atropelado todo mundo, inclusive o Shamrock Rovers, né? Tinha vencido o Shamrock Rovers e como a gente previu lá atrás, esses seriam os dois principais candidatos ao título, né? E o Shamrock Rovers, assim como na temporada passada, começou o campeonato meio devagar, né? Perdeu alguns pontos aí que até podia estar na liderança hoje o Shamrock Rovers, mas deixou escapar pontos, assim como foi na temporada passada, quando a gente viu, por exemplo, o Finn Harps ali, na temporada passada foi uma surpresa no primeiro turno ali ser líder por algumas rodadas, né? Depois o Shamrock Rovers acabou passando, assumiu, disputou até o final ali com o St. Patrick's, mas em função da superioridade acabou sendo campeão. E essa temporada a gente viu praticamente a mesma coisa do início do Shamrock Rovers, né? Demorou um pouquinho para engrenar, mas agora que engrenou, aproveitou também os tropeços do Derry nessas duas últimas rodadas, né? Perdendo em casa pro Shelbourne, empatando agora com o Drogheda no final de semana. E encostou ali, cara. Tá um ponto, acho que tem muito campeonato pela frente, mas a gente, sei lá, acho que dá para ver uma diferença, uma distância já, por exemplo, para o St. Patrick's, para o Sligo ali, que são o terceiro e quarto colocados, né? Agora, né? E também abaixo disso aí, depois, a gente estava falando antes aqui, né? Do Dundalk, que acaba sendo uma surpresa, o Bohemians... Uma surpresa negativa, eu diria, talvez. O Bohemians? O Bohemians perdeu muitos jogadores que foram muito bem na temporada passada, né? Como o Ross Tierney, o George Kelly também. Tem hoje praticamente o Liam Burt e o James Devoy, que são os principais jogadores do time, que praticamente são o time do Bohemians, né? Os principais jogadores. E enfraqueceu bastante. Acho que o Bohemians até está dando sorte no campeonato, porque tem tipo, o Finn Harps e a UCD são muito inferiores às outras equipes. Que a gente já previu isso lá atrás também, né? Tanto a UCD quanto o Finn Harps eram candidatos ao rebaixamento. Né? Ano passado, o Dundalk ficou ali flertando, né, com o rebaixamento. Só que ano passado ainda tinha o Waterford, que estava ali chato. O Finn Harps estava chato. O Longford no começo tirou pontos importantes, depois no final também deu uma atrapalhada. Mas o próprio Derry City também tinha começado muito mal ano passado, né? Sim, perdeu pro Longford na primeira rodada. Né? O Longford ganhou 2 jogos e um deles foi contra o Derry City. Sim, e então ano passado acabou sendo um pouco mais difícil pro Dundalk escapar. Né? Pro Bohemians esse ano tá mais tranquilo, porque a diferença de Finn Harps e o CD, que são os dois últimos colocados para as outras equipes, é muito grande. Então acho que esse ano a disputa na parte de baixo, acredito eu, pelo menos pelo que a gente viu até agora, vai ser um pouco mais tranquilo. O Shelbourne também começou ali o campeonato meio mal, mas é um time que tem tradição, tem camisa, né? É um time que é bem armado, é o atual campeão da segunda divisão, então tira pontos importantes também das equipes que estão lá em cima. Prova disso que tirou pontos do Derry, né? Fora de casa. Mas o Shelbourne tá muito mal dentro de casa, né? Jogando em casa, o Shelbourne não tem conseguido fazer valer o mando do campo. Tomou 4 agora do Bohemians, né? No clássico. Tomou 4-1. 4-1. Com relação ao Derry City e o Shamrock Rovers, são os dois times ali que a gente vê disparando. Eu quero ver como que o Derry vai se comportar. Não sei se você lembra do campeonato passado, que o Shamrock Rovers chegou numa fase que tinha tanto jogador machucado que nem substituição o técnico fazia, né? Que só tinha moleque no banco. E o Derry City perdeu alguns jogadores importantes aí também por contusão. E eu quero ver como que o Derry vai reagir. Por outro lado, acompanhando o Shamrock Rovers, cara, você vê o banco de reserva do Shamrock Rovers, assim, 70% do banco de reservas do Shamrock Rovers era o time titular do ano passado. Porque o Shamrock Rovers, além de manter a base, fez algumas contratações importantes, inclusive tirando o Lions, né, do próprio Bohemians, né, que vem sendo um jogador importante. Então o Shamrock Rovers está em questão de elenco, tá à frente do Derry City. Ainda mais com jogadores importantes, né, como o Duff, né, que o Derry City trouxe do Dundalk, machucou, também vai ficar um tempo fora. Então vamos ver, eu quero ver como que o Derry City vai reagir. E se eu não me engano, daqui 2 rodadas, não na próxima, na rodada seguinte, tem Shamrock Rovers e Derry City. Então pode ser o jogo ali pro Shamrock Rovers tomar a liderança do Derry City. E aí a gente vê o St. Patrick's e Sligo Rovers, eles já começaram a ficar um pouco para trás, né? E eu acho que eles não vão ter fôlego para acompanhar tanto o Derry City quanto o Shamrock Rovers. Menos ainda o Sligo, porque o Sligo eu vejo no 4º lugar como uma surpresa, né? Que era até meio que uma incógnita o Sligo, né? Ali que podia surpreender, mas vem ali no 4º lugar.
Eu particularmente não acho que nem o St. Patrick's vai ter fôlego para competir com o Derry City e o Shamrock Rovers. Não, e o ano passado também a gente falava disso aí quando o St. Patrick's chegou a disputar o título com o Shamrock Rovers, e depois o Shamrock Rovers acabou disparando e ganhando o campeonato, inclusive antecipadamente. Mas a gente conversava desse negócio, essa questão dos elencos também, né? Que o St. Patrick's e o Sligo Rovers, por mais que tivessem um time encaixado, um bom time, eles têm um time de 11 com daqui a pouco uma troca que eles podem fazer. O Shamrock Rovers normalmente tem um time muito bom, só que o Shamrock Rovers tem mais opções. Por mais que na temporada passada aconteceu essa situação de não ter jogadores no banco de reservas ali, que o treinador evitava botar os jovens para manter o time que estava jogando, ainda assim a qualidade do elenco do Shamrock Rovers acabou prevalecendo. E eu acho que isso vai ser, de novo, esse ano determinante nessa briga com o Derry City. E uma curiosidade, né, também, olhando a tabela agora, os 4 primeiros colocados atualmente são os 4 que terminaram nas primeiras posições da temporada passada. Né? Invertido, né? O Shamrock Rovers em primeiro, o St. Patrick's em segundo, Sligo ficou em terceiro e o Derry City em quarto. Exatamente, foi as equipes que terminaram, são as 4 melhores ali. Dundalk e Bohemians, Dundalk o quinto, Bohemians o sexto, continuam exatamente como estavam no passado, né? O Dundalk até um pouco melhor nessa temporada, né? Já começou a somar pontos importantes, acho que vai daqui a pouco poder brigar por uma terceira, quarta posição. E dali para baixo, acho que o Drogheda... o Drogheda ficou em sétimo, o Finn Harps ficou em oitavo, porque o Waterford ficou em nono. Isso, e o Longford acabou caindo, né? Tá interessante. Agora, eu vou ser muito sincero, eu tô surpreso com o Dundalk, cara, porque assim... o Dundalk, para quem não se lembra, ele foi vendido, né, novamente para os torcedores, porque o Dundalk até o ano passado ele pertencia a uma empresa americana que investia no time. E no final do ano passado, porque a temporada passada do Dundalk foi horrível, né? Foi, apesar de ter ido para o mercado europeu, de contratar os jogadores fora, né, daqui da Irlanda, Escócia, Irlanda do Norte, que é o normal de você ter jogadores, fez uma temporada muito abaixo, tanto que o time chegou a ficar muito tempo ali brigando com o Waterford para ver se ia ficar em nono, em oitavo, depois no final disparou. E esse ano, mesmo com menos dinheiro, menos investimento, com praticamente 80%, ali, 70% do elenco completamente novo, o time ainda vem somando uns pontos importantes ali, tá em quinto lugar e tá ali brigando próximo ali com até o St. Patrick's, que tá em terceiro, né? Que aí pode ser que briga até por uma vaga em umas competições europeias. Então eu achei o Dundalk bem surpreendente até esse momento. Eu acho que o Dundalk, como a temporada passada foi muito ruim, né? Pelo investimento, pela decepção que foi, eu acho que eles fizeram aquilo que era esperado, né? Botar o pé no chão, recomeçar, né? Reformular o elenco, começar do zero, porque ano passado, com todo o investimento, com tudo que teve, foi um desastre, então era o caminho certo de se fazer, né? E, claro, o Dundalk sabe que não vai ser agora nessa temporada que vai conseguir já, sei lá, conquistar um título e tudo mais. Mas, cara, é importante para o time ficar ali em quarto, quinto lugar, daqui a pouco beliscar uma terceira posição, sabe? Eu acho que a mesma coisa serve pro Bohemians, né, cara? O Bohemians ano passado foi bem ali até certo ponto na Conference League, né? Depois foi finalista na FA Cup, mas no campeonato irlandês perdeu muitos pontos importantes e perdeu jogadores no final da temporada. Então esse ano praticamente ali, não vou dizer que começou do zero aí, vamos dizer assim, como o Dundalk, mas o Bohemians também está passando por um processo aí de se reconstruir e tudo mais. Mais lento, né? Mais lento. Ainda que o Bohemians, eu acho que tem jogadores, aposta também em jogadores muito jovens, né? Sim. Então... eles têm... Até porque o Bohemians é um clube que eu não posso confirmar, mas até o ano passado, pelo menos, o time só treinava no período da noite, né? E não era não é um time que os jogadores são jogadores de futebol período integral, né? Isso que é um dos times mais tradicionais que a gente tem aqui na Irlanda, né? Isso é verdade, mas mesmo assim vem mantendo, é um processo mais lento. E a janela de transferência do Bohemians foi horrível, né? O Bohemians perdeu jogadores importantes, né? Como o Ross Tiner, o George Kelly, o Andy Lyons, que acabou indo pro Shamrock Rovers. Então foi... E eles não conseguiram repor, né? Então o Bohemians está meio assim num processo de renovação,
mais, não sei nem se mais lento que o Dundalk, mas até agora o Dundalk deu muito mais certo, né? Isso. Um exemplo disso é o goleiro do Dundalk, o Nathan Shepard, que vem surpreendendo, vem arrancando, vem sendo muito elogiado, assim, e tem feito boas atuações. Sim. O que, se a gente fazer um comparativo com o Bohemians, né, que tem o James Talbot, que é o goleiro deles, vem numa temporada meio, mais ou menos, né, ali, né, que era um goleiro, assim, nunca foi dos mais brilhantes, mas era regular. Sim. E na temporada passada ele já começou a dar algumas falhadas, e nessa temporada também parece que não tá muito seguro. Então acho que talvez essa seja uma diferença, assim, dos dois times, porque questão de nível de elenco, apesar do Dundalk ter, por exemplo, o Brian Gartland, que já tá ali mais tempo, o Wendell Boyle, quem mais ali a gente tem? O Peter Sherry, que é o goleiro reserva hoje, né? Mas tem o Patrick Hoban, que aliás, seu ídolo, né? O maior artilheiro. Então, assim, mesmo um processo de renovação, conseguiu manter alguns jogadores ali e isso com certeza ajuda mais, né? Porque eram jogadores que já eram importantes antes, são jogadores experientes. Líderes, né? Dentro do elenco. O que no Bohemians talvez não é o mesmo caso, né? Teve muito jogador importante que saiu e o time não conseguiu repor. Então talvez essa seja a maior diferença entre os dois hoje. Não, eu acho que em questão de elenco, acho que são equipes parecidas, tanto que a gente vê na tabela, né? Sim. Estão praticamente empatados, né? Com o mesmo número de pontos. Eu acho que a temporada do Bohemians e do Dundalk vai ser essa daí, de ficar em quinto, sexto, daqui a pouco um deles vai brigar por quarto, terceiro lugar. Você acha que eles têm fôlego para ir para quarto lugar? Eu acho que vai depender muito. Terceiro. Eu acho que vai depender muito do Sligo Rovers, porque eu acho que as três primeiras posições acho que vão ser Derry, Shamrock Rovers e o St. Patrick's. Eu acho que esses três times aí são não vou dizer que são... Bom, Derry City e Shamrock Rovers, sim, são muito superiores aos outros. Agora o St. Patrick's, a gente já vê uma diferença. Por mais que o St. Patrick's também perdeu jogadores da temporada passada para essa temporada. Sligo Rovers sempre foi um time chato, né, de incomodar e tudo mais, só que, de novo, não tem elenco, não tem fôlego, por isso que somos pontos que somam, incomoda, tira pontos, fica ali, quarto, quinto. A gente tem que ver se o Sligo Rovers vai aguentar e se o Dundalk e o Bohemians vão ter fôlego para passar daí o Sligo Rovers, mas eu acho que, mais do que isso, eu acho que eles não... Bohemians e o Dundalk não conseguem chegar mais que quarto lugar. Vai ser interessante ver também essa briga nessa parte, porque ali eu acho que na parte de cima vai ficar entre Shamrock Rovers e Bohemians, ali o St. Patrick's vai Derry ficar... e Shamrock Rovers. Derry e Shamrock Rovers. O St. Patrick's eu acho que vai acabar garantido o terceiro lugar, porque eu não vejo... A não ser que... Bom, o problema é que essa liga é muito imprevisível, né? Mas o St. Patrick's vem tendo alguns bons jogos também e vem fazendo os pontos que tem que fazer, então acho que no final das contas ele vai acabar mantendo o terceiro lugar. O Sligo realmente tem que ver como vai comportar, porque a gente já viu o Sligo na temporada passada quando eles perderam o Gibson, né? Sim. Que o time já caiu muito e tanto que depois no final das contas o time o time se classificou para as temporadas europeias, já foi terceiro colocado, né? Mas tinha perdido muito fôlego já. Sim. Agora o Dundalk e o Bohemians, vamos ver. Eu ainda, se tivesse que apostar no Dundalk e no Bohemians, eu acho que o Dundalk tem mais fôlego porque o time tá mais hoje eu acho que sim. Encaixado, assim. E lá embaixo, eu acho que falando abaixo de Dundalk e Bohemians, a gente tem, por exemplo, o Drogheda com 13 pontos, né, 2 a menos que o Dundalk e Bohemians, e o Shelbourne com 12, né, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Eu acho que esses dois aí vão ser bons figurantes no campeonato. Melhores do que o ano passado, porque ano passado a gente não... Bom, a gente teve times que figuraram ali, né, que tiveram enfrentamentos contra equipes de cima, que tiraram pontos importantes, mas eu acho que esse ano a gente tem ali o Drogheda e o Shelbourne como figurantes mais fortes, vamos dizer assim. Tanto que os dois agora, em sequência, o Shelbourne depois o Drogheda, enfrentaram o Derry. O Shelbourne ganhou do Derry em Derry. E o Drogheda empatou com o Derry. Então vão ser figurantes importantes. Podem ser que eles tirem pontos ali dos times que estão lá em cima e eles acabam decidindo o campeonato. Essas duas equipes já ajudaram um monte. Agora o Shamrock Rovers, né? O Derry estava líder ali em 6 pontos, agora fez um. Invicto. Em 6 pontos fez um agora contra esses dois. É verdade. Então, um sinal de alerta. São aqueles famosos times assim que
estão ali, não estão incomodando ninguém, assim, não vou cair, não vou fazer... Bom, não dá para saber se eles não vão cair, né? Porque nunca se sabe. Mas vão lá e tiram ponto jogando na casa do adversário, que está lá na ponta da tabela. Pode ser. E o Droda também, né? Que tem o Adam Foley, né? O Adam Foley que saiu do Finn Harps e foi pro Droda. Mas o time do Droda também tá bem fraquinho, né? Tá bem fraquinho. Mas é o que eu falei no começo. Esse ano aqui, diferente do ano passado, o Finn Harps, que é o nono colocado com 7 pontos, e aí o CD, que é a 10ª, lanterna do campeonato com 4, são muito, muito inferiores que os outros times. Muito. Então eu acho que, sei lá, eu vejo, claro que tem muito campeonato pela frente. Ano passado também acho que o Waterford ficou um tempo ali com uma distância de 7, 8 pontos do 8º colocado, depois conseguiu buscar o Finn Harps, depois foi até o final brigando. Mas esse ano aqui, cara, não sei, acho que os dois estão muito abaixo, né? Eu acho que não vai dar assim, o Finn Harps e o CD. O CD não ganhou nenhum jogo, perdeu 4, quer dizer, empatou 4, perdeu 7, fez só 6 gols e tomou 20. Então a gente vê a fragilidade da UCD, né? O Finn Harps, que aliás o número curioso do Finn Harps, esqueci o nome do treinador do Finn Harps, o nosso... Gerard Depardieu? Gerard Depardieu, eu esqueci o nome dele. É o técnico mais longevo da Liga, mais de 8 anos, 8 anos e meio quase no comando. Então tá lá, ele tá lá fazendo o trabalhinho dele lá, de vez em quando dá umas entrevistas engraçadas, alegra a gente na beirada do campo. Mas realmente, o time do Finn Harps já na temporada passada tinha caído muito, né? De repente entrou numa espiral negativa ali. Não, o Finn Harps na temporada passada deu sorte que fez aquele primeiro turno muito bom. Que somou muitos pontos, chegou a ser líder e depois começou a cair, e ficou onde era de se esperar. Se escapou nas rodadas finais. Eu acho que essa temporada aqui, a briga lá embaixo do nono e do 10º não vai ser para quem vai escapar do rebaixamento, para quem vai ficar em 8º lugar. Vai só para ver quem vai ser 8º, quem vai ser nono, que vai para os playoffs do rebaixamento, e quem vai ser o 10º que vai cair direto. Eu acho que eles vão ficar brigando entre eles aí, porque... Muito provavelmente os confrontos, né, os 4 confrontos entre Finn Harps e o CD que podem definir isso daí, né? Exatamente. Se bem que o CD até agora não mostrou força nenhuma, né? O máximo só conseguiu empatar 4 jogos. Aí o CD eu não sei se nas outras vezes que esteve na primeira divisão, não sei se ela já bateu e ficou, ou se ela sempre bateu e voltou para a segunda divisão. Porque desde que eu comecei a acompanhar o campeonato irlandês, o CD jogou em 2017 e caiu. Subiu, né, em 2016, em 2017 já caiu, ficou 2018, 2019, 2020... Não, pera. Jogou 2017 na primeira, caiu em 2018... 2019, ela ficou um bom tempo na segunda divisão. Na segunda divisão. Mas eu digo, vir pra primeira e ficar... No passado a CD já chegou até a jogar playoffs, né, da Champions League, mas da Europa League. Mas até aí, até um time chamado Sporting Fingal, que nem existe mais, também jogou, né? Mas tem essas coisas. Realmente, ali na parte de baixo... Acredito que vai ficar mesmo o Finn Harps e o CD, é só decidir ali quem que vai ser o último e o penúltimo. Mas, bom, moral da história, tá mais ou menos parecido com aquilo que a gente já previa ali, né? Assim, a nossa questão, talvez o que eu tenho um pouco mais esteja um pouco mais decepcionado é o Shelbourne, né? Porque o Shelbourne subiu muito bem, né? Com um time bom, mas a gente falava que era um time bom para segunda divisão. Aí fez algumas contratações para dar um pouco de trabalho ali na primeira divisão. Contratou o Duff, né, como treinador. Contratou o Joey O'Brien como assistente técnico, que até jogava ano passado pelo Shamrock Rovers também. Fez um investimento legal, mas o time não tem respondido em casa. Qualquer time que vai jogar no Touca Park, na casa do Shelbourne, não se sente nem intimidado. Salão de festas. Né? Salão de festas. Mas eu acredito que o Shelbourne também não caia. A não ser que aconteça algo muito surreal, igual aconteceu o Shelbourne 2020, que de repente o time estava lá em 6º lugar, 7º lugar, confortável, de repente perdeu muitos jogos seguidos, o Finn Harps fez alguns pontos, e aí acabou terminando em 9º, o Shelbourne, o Finn Harps em 8º, e nos playoffs o Shelbourne acabou sendo derrotado pelo nosso Longford Town. Mas também assim, o
o Shelburne e o Droda, que são as equipes ali hoje acima aí da zona de rebaixamento, as primeiras equipes fora da zona de rebaixamento, elas têm que somar pontos, têm que se preocupar também em somar pontos ali contra a Finn Harps e o CD. Sim. Contra os times de cima, tem que se preocupar, se der para tirar um ponto aqui, outro ali, beleza. Agora, contra a Finn Harps e o CD, eles têm que vir para matar, porque é ali que é os adversários deles. E eu acho que vai ficar a tabela, acho que como ela está hoje, eu acredito que não vai fugir muito disso para o resto do campeonato. Acho que a gente pode ter daqui a pouco o Derry perdendo fôlego, o St. Patrick's encostando, o Shamrock Rovers de novo ali disparando, sabe? Mas eu acho que não vai fugir muito disso aí, não. Acho que a gente não vai ter uma surpresa muito grande, assim, negativa e nem alguma positiva. Por exemplo, o St. Patrick's ou o Sligo Rovers, sei lá, disputando o título. Acho que não. Eu acho que também vai ser mais ou menos assim. Mas a gente vai ter que acompanhar, né? Tem mais 20 e tantas rodadas, 26, 27 rodadas, 25 rodadas, né? 25 ainda rodando. Então a gente vai continuar acompanhando aí, né? Pra ver no final das contas se lá no final da temporada se a gente acertou os palpites, né? Bom, feito esse resumo aí de como tá a classificação, né? E como os times têm jogado até agora no Irlandesão, vamos passar então os jogos da próxima rodada, né? Pra gente dar uma... até arriscar uns palpites aqui, né? Pra gente ver quem que ganha. Bom, próxima rodada do Campeonato Irlandês, que terá 4 jogos na sexta, dia 22, e um jogo no sábado, dia 23. E a gente começa com St. Patrick's e Finn Harps, na casa do St. Patrick's. E aí? O St. Patrick's ganha. Acho que vai ser uns 3-0 pro St. Patrick's. 3-0. Eu acho que vai ser 4-0 pro St. Patrick's, pra falar a verdade. Fácil. E depois nós teremos Dundalk e Shelbourne. Cara, jogo bom, hein? Eu acho que o Shelbourne precisa se recuperar, tomou uma chapaletada de 4 em casa do Bohemians no clássico, né? Eu acho que dá um empatezinho aí, cara, porque o Dundalk também tá com o timezinho chato, o Shelbourne vai ganhar, acho que um empatezinho. Eu pensei também no empate pelo seguinte, o Shelbourne tá jogando muito fora de casa, tem conseguido alguns pontos importantes ali, então eu acho que vai ser 1-1 esse jogo, pra ser sincero. Derry City e o CD. 6-0 pro Derry. 6-0 pro Derry. Vocês acham que a gente não tem muitas goleadas aqui no Irlandesão, mas acho que vai dar uns 3-4 também pro Derry, fácil. 3-4 pro Derry? Eu acho que vai ser uns 5-0 pro Derry City. Não dá pra acreditar nessa. Se o Derry City perder pra um CD em casa... se empatar com o CD em casa, né? Mas se bem que a gente sabe que essa liga é imprevisível, né? Bom, aí nós teremos o jogo da rodada, eu acho que a gente pode dizer, né? Que é o clássico, né? O Dublin Derby entre Bohemian e Shamrock Rovers. Shamrock Rovers, apesar de ser fora de casa, ser na casa do Bohemian, acho que o Shamrock Rovers ganha. Cara, eu acho que esse jogo vai ser um outro empate, 1-1. Porque já no primeiro turno, mesmo jogando em casa, o Shamrock Rovers teve muita dificuldade para ganhar do Bohemian. O Bohemians, acho que desde a temporada passada tem, por mais que o time tenha algumas sequências ruins, o sistema defensivo do Bohemians desde a temporada passada é muito bom, né? Mas, sei lá, eu acredito que não. Se bem que se o Shamrock Rovers não, o Derry City pega o CD em casa, né? O Derry City joga em casa. Provavelmente, assim, 99% de chance que o Derry City ganhe. Se o Shamrock Rovers não ganhar do Bohemians, o Derry City volta a dar uma disparada, né? Volta a abrir uns 4 pontos. Se o Derry ganha e o Shamrock Rovers empata... Não, fica 2 aí. 3. Se ganha, fica 4, o Shamrock Rovers empata, Então, vamos ver. Mas eu acho que o Shamrock Rovers ganha mais time. Apesar de jogar fora de casa, eu acho que ganha. Vai ser um jogo interessante. E no sábado, por fim, Sligo Rovers e Drogheda. Cara, eu ia apostar no Sligo, mas eu acho que eu vou no Drogheda. O Drogheda empatou agora com o Derry na última rodada, zebra da rodada. Jogando fora de casa, então acho que o Drogheda vai incomodar um pouquinho aí, vai tirar uns pontos do Sligo. Eu acho que vai ser 2-0 pro Sligo. Eu acho que vai ser 2-0 pro Sligo. E aí é isso, então, a próxima rodada. Vamos ver. O jogo da rodada realmente pra mim aqui vai ser o Bohemians contra o Shamrock Rovers. Eu acho que tem 2 jogos bons. Acho que Dundalk e Shelbourne também vai ser um jogo interessante, vai ser bom de assistir, mas jogos mais equilibrados. Mas não adianta, né? Acho que Bohemians e Shamrock Rovers por ser o clássico, né? Acho que vai ser o grande jogo da rodada.
E você se estiver ouvindo e vendo a gente aí no YouTube, deixa aí nos comentários também o teu palpite para a rodada. Vamos ver quem acerta. Aí o vencedor, aquele que acertar mais, A gente põe o nome mais do cara resultados, a gente põe o nome no próximo vídeo aí. Beleza? E aí acho que é isso, né, Gustavo? Então, para essa retomada, né, É isso aí, retomamos agora o campeonato pegando fogo, né? Tá bom, felizes de ter acertado aí praticamente por enquanto. As previsões, mas o campo irlandês é imprevisível, então a gente não sabe, a gente vai ter que voltar aqui semanalmente para passar esses updates para vocês. É isso aí. Bom, pessoal, de novo aqueles recadinhos básicos. Se você está ouvindo a gente aí no Spotify, vai lá no YouTube, só procurar por Futebol na Irlanda, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário aí também. Segue a gente lá no Instagram, Futebol na Irlanda. E também, se você estiver vendo a gente aí no YouTube, vai lá no Spotify e segue a gente lá no Spotify. Só procurar por Futebol na Irlanda, que dá uma ajuda legal pra gente aí, beleza? Sim. Então é isso, né, Gustavo? A gente se vê na próxima semana com mais informações sobre essa liga maravilhosa. E estaremos de volta com o maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro. É isso aí, voltamos. Voltaremos. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.